Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Ezequiel 28, 29 e 30, mas antes eu quero mencionar aqui duas coisas. Primeiro, o comentário da Antonieta, ela escreveu aqui que tem dificuldade de entender as visões e parábolas de Ezequiel, e realmente é um texto bastante difícil. E aí no comentário dela, ela coloca o resultado de uma pesquisa que ela fez com explicações dos capítulos 22, 23 e 24. Creio que essas informações podem auxiliar em alguma medida, tá bom? E, e a minha resposta para ela foi a seguinte: eu disse para ela, realmente a interpretação é difícil e peço desculpas por não ter trazido explicações que facilitassem a compreensão desses capítulos. São textos longos, por vezes eu acabo não me detendo na explicação de vários capítulos, né, de forma detalhada. Então peço desculpas à Antonieta, aos irmãos, por vezes realmente é difícil, né, comentar a respeito de todo esse texto, a gente precisaria de muito tempo. Fazendo dessa forma, eu já tenho gravado vídeos em torno de 30 minutos, o que é um tempo bastante satisfatório, né? Mais do que isso, eu já fiz muitos vídeos com mais tempo do que isso, mas eu não creio que é o ideal, né? A gente avançar tanto mais do que isso. Mas é isso aí, Antonieta. Havendo dúvida, é importante fazer essa pesquisa, tá? Tem bons conteúdos na internet, mas, claro, é importante você, se quiser, encontrar recursos um pouco mais confiáveis, né? Existe uma Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo NAA é uma Bíblia cara, que eu presenteei a Mara com uma Bíblia dessa. Ela gosta de ter Bíblias de estudo, inclusive de levar para a igreja e tudo mais, apesar do peso. Eu acho extremamente pesada a Bíblia para ficar carregando, mas ela gosta, ela leva, enfim, de vez em quando eu dou uma olhada, né? Quando eu preciso tirar alguma dúvida, alguma coisa mais rápida, eu dou uma olhada lá. Então fica a dica, né, de você ter uma boa Bíblia de estudo, uma Bíblia anotada que possa ajudar, às vezes para tirar uma dúvida ou outra. Não é o suprassumo da teologia, tá bom? É importante dizer isso, mas Bíblias confiáveis valem muito a pena, auxiliam bastante. Fica então essa sugestão. No início do nosso projeto, eu sugeri aquela Bíblia de Estudo Herança Reformada, que também, na minha visão, é uma excelente Bíblia, tem excelentes comentários, assim, especialmente, na verdade, assim, os comentários são bons, mas são curtos, muito curtos. O que eu mais gosto nessa Bíblia são as breves devocionais que tem ao final de cada capítulo. A Viviane, inclusive, ela acompanha a nossa leitura, ela se interessou em comprar, guardou dinheiro e tal, não me lembro o detalhe da história, mas quando ela foi comprar, acho que ela recebeu algum dinheiro, enfim, quando ela foi comprar, a Bíblia estava mais de R$ 500. Eu falei, meu Senhor, tem misericórdia. A gente está vivendo um tempo de muita, enfim, os preços aumentando muito das coisas, né? Então, realmente eu não tenho o que fazer. Eu nem tenho como recomendar uma Bíblia nesse valor, né? A Bíblia de Estudo NAA, que é excelente também, tem muitos recursos. Não tem essas devocionais a cada capítulo, mas ela tem assim, uma riqueza grande de conteúdo. Ela me saiu por volta, não sei se não me engano, de R$ 250, talvez 280. É caro, né? Mas não chega aos R$ 500 da Bíblia de Estudo Herança Reformada. Eu acho que esse valor chegou a isso por conta de ter acabado a produção dela na editora. Então pode ser que seja isso, tá bom? E uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, que já faz tempo, foi no dia 17 de abril que eu recebi essa mensagem aqui do Alex, o Alex lá da IPPG. Ele escreveu para mim assim, ó, venho compartilhar que ontem,
16:4, completei a leitura completa da Bíblia. Tive início através dos seus vídeos em 23 de janeiro de 2023 e em pouco mais de um ano consegui, pela graça de Deus, completar a leitura. Que Deus abençoe seu ministério e que mais pessoas sejam atingidas através dele. Estou muito feliz por completar essa jornada pela primeira vez e assim venho compartilhar esse momento com o Senhor. Grande abraço, tenha um ótimo dia. Então, fiquei muito feliz de receber essa mensagem do Alex. O Alex, Deus tem trabalhado na vida dele de modo muito especial nesses últimos anos. Ele tem sido restaurado e tem restaurado, foi restaurada a comunhão da igreja, né? Depois de um tempo fora. Ele era de uma outra igreja, veio para a igreja aqui de Praia Grande, a IPPG, não é a igreja onde eu sou pastor. E lá ele tem servido e tem se dedicado muito, tem abençoado muito a vida da igreja. Então fico feliz dele ter completado a leitura. Ele não acompanhou, ele acompanhou no início, né? Mas depois ele largou de mão o nosso projeto aqui juntos e foi e fez a sua própria leitura. E que bom que esse projeto foi de algum auxílio, ajudou de alguma forma no início dessa caminhada do Alex. Então que Deus abençoe, Alex. Um forte abraço para você. Não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas fica aí o meu registro. Bom, vamos à leitura. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro. Então, novamente, temos aqui no capítulo 28 referências a Tiro. Assim diz o Senhor Deus: visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares. Sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sabedoria e pelo entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus: visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Outra lamentação sobre o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Nesse trecho anterior, nós vemos aqui uma palavra sobre o rei de Tiro, extremamente orgulhoso, e Deus fala para ele, né, que ele vai ser morto de uma forma horrível. Nessa outra lamentação sobre Tiro aqui, nós estamos diante de um texto que é geralmente utilizado com uma descrição do que teria sido ou do que foi a, a pessoa ou, né, a personalidade de Satanás quando foi criado por Deus e posteriormente com a sua queda. Então, essa descrição que está aqui, ela é muito usada para entender como teria sido a queda de Satanás.
E aí você vai entender por que eu estou dizendo isso. Agora, dá para ter certeza que é isso? Eu acredito que não dá para ter certeza, tá? Mas é uma grande possibilidade. Talvez essas palavras aqui estejam comparando o rei de Tiro e a sua queda com a glória que Satanás tinha e como ele caiu dessa condição. Então eu vou ler novamente aqui do versículo 12 em diante, para que você tenha na mente tanto a pessoa do rei de Tiro como a pessoa de Satanás. Tá? Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Está falando aqui de comércio, das pedras brilhantes. Essa comparação do rei de Tiro aqui com possivelmente Satanás é uma coisa interessante, né? Ele foi lançado do monte de Deus, lançado fora, expulso do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Muito interessante, né? Pois bem, vamos continuar. Agora a profecia contra Sidom. Tiro e Sidom, mesma região ali, muito próximos a norte de Israel, na costa do mar Mediterrâneo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor. Entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel, do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar neles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel.
Faz algum tempo que eu não falo sobre isso, mas essas profecias aqui, elas se cumprem de alguma forma, em alguma medida, com o povo de Israel, quando eles são recolhidos das nações, eles voltam para Jerusalém, né? Eles são libertados posteriormente pelo Império Persa, depois de cerca de 70 anos, eles voltam, reconstroem os muros, refazem a vida religiosa e tudo mais. Mas a gente não pode perder de vista que o cumprimento total e completo dessas profecias a respeito de Israel não 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 se completaram, né? O cumprimento total não foi este, com a retomada da vida religiosa em Israel depois do exílio. Essas profecias, elas têm uma aplicação para além daqueles dias. Certamente, eu creio assim, existe um cumprimento espiritual dessas profecias na pessoa de Cristo e da Igreja, desse Israel de Deus, formado por aqueles que se unem a Cristo pela fé. Estes que são participantes do povo de Deus, do qual eu participo, do qual você participa, conquanto não sejamos israelitas de sangue, esse Israel de Deus é desprezado. É alvo de chacota, por vezes sofre uma série de ataques, mas é esse povo que será reunido no Monte Santo do Senhor. E ali nós habitaremos seguros e viveremos uma vida de eterno contentamento e prazer na presença de Deus. Profecia contra o Egito, capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme deitado no meio dos seus rios, e que diz: O rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus quejos. Farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios guardados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado. Eu o darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu, e todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou e lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os ombros deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação, em deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Por que você diz: O rio é meu, eu o fiz? Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até a fronteira da Etiópia. Não passará por ele pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e as espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros,
a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. O Egito foi uma grande potência mundial naqueles dias. O povo de Israel confiava no Egito, buscava no Egito, por meio de aliança, refúgio, né, proteção diante dos seus inimigos. Fazia isso, obviamente, contra Deus. Deus não se agradava nem um pouco dessas coisas. E, de fato, o que aconteceu com o Egito é o que foi dito aqui. Quem é o Egito hoje? Que importância tem o Egito na economia mundial, nas deliberações mundiais? Quem é o Egito na fila do pão hoje, né? O Egito não é mais nada. O Egito não é nada. E essa é uma reflexão interessante, né? Porque todo o reino que se orgulha contra Deus, ou toda pessoa, pode-se dizer, em algum momento essa pessoa ou esse reino, ele vai ter suas contas acertadas com Deus. E, e eles podem avançar bastante, mas eles não vão perdurar para sempre. Então fica uma reflexão, né, para nós e para todos. Estas coisas em que nós confiamos hoje, elas vão passar. A glória dessas coisas vai passar. Por que a gente deve buscar então refúgio nessas coisas? Nosso coração é idólatra e a gente acaba se desviando do caminho. Então que Deus nos ajude a permanecer no caminho dele com humildade, porque qualquer outro a quem a gente possa recorrer, no final das contas vai passar, e a gente não vai ter em quem confiar. Só podemos confiar em Deus, que é eterno, que é imutável, que é perfeito, que é onipotente, que é onisciente. A casa de Israel nunca mais porá sua confiança no Egito. Acho que eu já li essa parte, né? Versículo 17. No 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados. Mas nem ele nem o seu próximo receberam qualquer promessa, pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isso será o pagamento para o seu exército. Com pagamento pelo seu esforço, eu lhe dei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim. Olha só. Eles quem? Os babilônicos trabalharam para quem? Para o Senhor Deus, ao executarem seu juízo contra o Egito. Eles estavam servindo aos propósitos de Deus, mesmo sem saber. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30 e último deste dia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. Ainda falando sobre o Egito, que seria conquistado pela Babilônia. Gritem: aquele dia, porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande angústia na Etiópia, quando caírem os feridos no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos.
A Etiópia, Put, Lude e toda a Arábia. Os de Cube e os homens da terra da aliança cairão à espada, juntamente com o Egito. Assim diz o Senhor. Também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene, cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio de terras desertas, as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor. Quando eu tiver posto fogo no Egito e forem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para amedrontarem o povo da Etiópia, que vive despreocupado, e haverá angústia entre eles no dia da ruína do Egito, pois eis que já venho. Assim diz o Senhor Deus: farei cessar a pompa do Egito, por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, atacarão o Egito com suas espadas na mão e encherão a terra dos mortos. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Olha só o que Deus está falando. Entregarei toda essa terra nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e a sua plenitude. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e eliminarei as imagens de Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei de Patros uma desolação, porei fogo em Zoã e executarei juízo em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito. A cidade de Sim será grande angústia, terá grande angústia. Tebas será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pi-Besete cairão à espada, e estas cidades irão para o cativeiro. Em Táfnis o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e as suas filhas irão para o cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, uma outra coisa para a gente pensar aqui é a palavra de Deus, ela é viva e ela tem aplicações para todos os tempos e todas as épocas. Essas nações orgulhosas, como Tiro, como o Egito, como o próprio Israel, mas Israel nem tanto assim. Israel, o juízo de Deus sobre Israel é mais pela sua prostituição, pela sua idolatria. O juízo de Deus sobre as nações aqui descritas em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías, enfim, são pronunciamentos de juízo contra todos os povos, meus irmãos. Contra todos os povos. Ah, mas de onde você está tirando isso? Isso aqui é uma amostra. Isso aqui é um resumo da obra global que Deus vai fazer. Deus vai acertar as contas com todos. É isso que a Bíblia diz. Essas coisas aqui descritas sobre o Egito, sobre Tiro, sobre Sidom, sobre tantas nações, são pronunciamentos de Deus sobre toda a terra. Apenas a título de comparação, você deve se lembrar da leitura que fizemos recentemente sobre as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3. Ali nós temos 7 cartas para 7 igrejas locais que existiram naquela época. Hoje elas não existem mais. Significa que a gente então deve descartar aquelas cartas? Elas não servem para nós? Elas servem. As 7 cartas
representam pronunciamentos do Senhor a respeito de todas as igrejas, de como seus olhos estão sobre a igreja, de como ele chama a atenção das igrejas locais por conta dos seus pecados, como chama ao arrependimento, como está à porta batendo para que possa entrar e cear com a igreja. Então, esse é um trecho que é direcionado a 7 igrejas específicas, mas que tem uma aplicação a todas as igrejas de todos os tempos. Da mesma forma, esses pronunciamentos contra nações específicas representam pronunciamentos de Deus contra todas as nações que se enquadram nessas mesmas características. Versículo 20. No 11º ano, no primeiro mês, aos 7 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala para tornar-se forte o bastante para empunhar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que já está quebrado. Farei com que a espada caia da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e espalharei por outras terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na mão dele. Porém, quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá, como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei por outras terras. Assim eles saberão que eu sou o Senhor. O juiz de Deus tem sempre um propósito. Aqui para Ezequiel, parece claro que o propósito de Deus, em todos os juízos que ele trará sobre o seu povo e sobre as nações pagãs, tem como propósito que as pessoas conheçam o Senhor e saibam que Ele é o Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito importante para a nossa vida. Toda circunstância, especialmente as circunstâncias adversas, precisam nos fazer lembrar quem é o Senhor e quem não é o Senhor. De que forma essas coisas nos auxiliam? Essas coisas nos auxiliam a saber que o Senhor é o Senhor, porque revelam a nossa fraqueza e as nossas limitações. Nós somos tendenciosos ao orgulho, tendenciosos à soberba, e quando circunstâncias adversas nos sobrevêm, nos é revelada a nossa incapacidade de resolver as coisas, de prover soluções. E ao percebermos que nós não somos os senhores da nossa vida, nós teremos um caminho aberto para perceber e saber que Deus é o Senhor, que é Ele quem está no comando. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a nossa vida está nas mãos dele. Então que a gente tenha ouvidos para ouvir, corações para crer, olhos abertos para perceber que Deus é o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Dá-nos um coração humilde na tua presença. Que os juízos aqui descritos contra o Egito nos lembrem, ó Deus, que todas as nações e todo o poder das nações passará. As nações que hoje são hiperpoderosas, daqui a alguns aninhos, talvez uns 100 anos, 200, é capaz delas nem existirem mais. Por isso, Deus, nós não podemos
E de uma vez por todas, ó Deus, nos faz entender isto. Nós não podemos colocar nossa confiança em nada e nem ninguém, senão no Senhor, porque só o Senhor é eterno. Só o Senhor é todo-poderoso e domina e governa sobre todas as nações, desde sempre, e assim continuará sendo eternamente. Ajuda-nos, Pai, a confiarmos somente em Ti e jamais confiarmos nos Egitos que nos cercam. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.